Agora são 8h44. Mais uma denúncia da Vaza Jato. A Folha de São Paulo trazendo uma matéria em parceria com o Intercept Brasil que Deltan incentivou o cerco da Lava Jato a Toffoli. Olha só, em procurador da Força Tarefa de Curitiba, o Deltan Dallagnol sugeriu investigações sobre o atual presidente do STF, Dias Toffoli, e escritório da advocacia da mulher dele também em 2016. Tem isso e muito mais. Vamos começar aqui a conversar com o Wagner Romão, professor do Departamento de Ciência Política da Unicamp. Oi, Romão, bom dia. Bom dia, Marilu. Bom dia, Glauco. Pessoal todo. Bom dia, Wagner. Então, Wagner, vamos lá, falando sobre mais essa denúncia, agora falando também que o Deltan, né, tentando fazer aí uma investigação a um membro do Supremo Tribunal Federal, mas não cabia a ele, teria que ser outra instância, não é isso? Em primeira instância, acho que não rola esse tipo de investigação, não é isso, Romão? Marilu, ele mesmo reconhece isso, pois né? É. Eu acabei estou lendo o jornal ainda, mas ele diz aqui, sei que o competente é o PGR, né, o Procurador-Geral da República. Sim. Então, assim, o que eu acho que a gente pode destacar? Cada vez mais a gente vai vendo com a Vaza Jato, uma triangulação muito complicada, né, muito antirrepublicana, eu diria, né? Porque, veja, a gente precisa pensar que as instituições, elas existem para todos, né? Independentemente de onde estão, e as leis, elas devem valer para todos. O que acontece é que nós estamos envolvidos aí, a partir das práticas que foram feitas no âmbito da Operação Lava Jato, com pelo menos 3 elementos aí que acho que ficam muito claros nesse último vazamento. O primeiro é o como se utiliza esse instituto recém-introduzido na legislação brasileira, que é a delação premiada, né? Que é um instituto em que há uma negociação e que nós não sabemos, né, quais são os elementos reais dessa negociação e o quanto aquele que está numa posição de prisão, né, que está preso, é ou não incentivado a formular uma determinada versão sobre os fatos, né? Acho que o caso do Léo Pinheiro é muito forte com relação a isso, que ele muda várias vezes as suas afirmações para a investigação, né? Um elemento que acho que é importante, que está muito claro com o Dias Toffoli, com esse caso do vazamento de hoje, né? Que é o quanto essa investigação ela também se insere na disputa que ocorre dentro do próprio STF com relação à Operação Lava Jato, né? Então, assim, de um lado nós temos o In Fuchs We Trust, né? Quer dizer, o acordo aí, a relação que o pessoal de Curitiba tem com o Luiz Fux especificamente, ou outros ministros do STF, e de outro lado você tem aí 2 personagens, o Toffoli e o Gilmar Mendes, né, que são aqueles que são os investigados, né? E, por fim, eu acho que um terceiro elemento é a relação disso tudo com os vazamentos para a imprensa, né? E especificamente para a revista Veja, aqui, como a gente pode ver pela delação, pelo vazamento, né? Então, eu acho que esses 3 elementos, né, seja como é que a gente tem que pensar a delação premiada, a questão da divisão dos grupos internos, das facções dentro do Supremo Tribunal Federal, e a relação disso tudo com a imprensa e os procuradores de Curitiba, né, lidando com essa complexidade, né, à sua maneira, né, digamos assim, como que inseridos de uma missão extraterrena, né, numa cruzada contra a corrupção, isso só pode dar em coisa ruim, né? Isso não vai dar em coisa boa, e acho que é o que nós estamos vendo acho que os vazamentos estão mostrando essa parcialidade da Justiça e do próprio Ministério Público Federal, né? Bom, a gente está entrando em contato agora com a Tânia Mandarino, que é advogada, membro do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia. Olá, Tânia, bom dia. Bom dia, Marilu.
Tânia, vamos falar aqui sobre essa última denúncia, né, da Vaza Jato, né, em relação à força-tarefa da Lava Jato, a Folha de São Paulo trazendo essa denúncia em parceria com o Intercept Brasil. Bom, o Wagner Romão falou a respeito aí de inclusive, um racha dentro do próprio STF em relação à atuação da Lava Jato. E nessa reportagem, a gente viu que o próprio Gilmar Mendes considerou, né, essa questão, abuso de essa questão não, já na época, quando ele estava tentando colocar a questão investigar o Dias Toffoli, ele disse abuso de autoridade. É isso, né, Tânia? É abuso de autoridade? Achei muito interessantes as argumentações, as fundamentações do professor Wagner, colocando essa questão das facções dentro da STF. Mas eu imagino, Marilu, que ao final exista mesmo uma convergência entre eles. Abuso de autoridade, sem dúvida, mas nós não podemos nos esquecer que tem um inquérito, que é o inquérito 4781, que foi aberto pelo Toffoli, instaurado pelo Toffoli, nomeado os delegados da Polícia Federal para fazer investigações, e foi dado sequência pelo ministro Alexandre de Moraes para apurar, segundo se sabe, porque está em absoluto segredo de justiça, uma campanha de fake news contra o STF. A gente olhar para esse inquérito nesse momento é muito importante, porque certamente dentro desse inquérito que ninguém tem acesso, ninguém teve até hoje, a própria Raquel Dodge pela PGR já tentou, já pediu que esse segredo fosse derrubado e não conseguiu. Ali existem ligações com o que a Força-Tarefa da Lava Jato fez ou tentou fazer com o STF. Então, em última instância, imagino que eles se protejam todos a si mesmos ali, Marilu. Certo. E a Procuradoria-Geral da República que tem que investigar, no caso, os ministros do STF e não ali, no caso, a Força-Tarefa, em outra instância, né? Sem sombra de dúvida, mas me parece que está havendo uma conversa ali para provocar a Procuradoria a fazer isso. Exato. E aí, o que me parece mais grave é que quem estava, como disse o professor Wagner há pouco, né, imbuído de uma missão extra, né, terrena, com poderes especiais, quem estava tentando fazer isso é a própria Força-Tarefa da Lava Jato, que realmente, me parece que a única coisa que tem o condão de freá-lo está sendo esses vazamentos, né, que o Intercept está fazendo. Exato. Agora, o envolvimento também, né, eles tentando envolver as mulheres, no caso do Dias Toffoli e também do Gilmar Mendes, né, nas investigações. Tânia, e depois o Romão também poderia comentar isso. Os argumentos e os fatos que eles têm para isso, para essa tentativa, né, que culmina, repito, absolutamente numa prática de abuso de poder absoluto, eu não quero entrar no mérito, porque essa coisa de esposas e o que pode estar acontecendo, se a PGR tem ou não que investigar isso, eu não quero entrar no mérito disso. Mas eles jamais poderiam ter feito esse tipo de investigação, né? A Força-Tarefa da Lava Jato. Inclusive eu vejo, Marilu, um link aí muito forte. Nós tivemos uma reunião pesada ontem do coletivo, que por coincidência tratou justamente desse assunto. Então, hoje, quando a gente amanhece e vê esse vazamento, até ficou espantado, porque, para eu explicar melhor, quando o hacker Menegatti vem agora no seu depoimento à Polícia Federal e diz que Diogo Castor caiu porque teria incentivado um outdoor em louvação à Lava Jato, que na época o coletivo até entrou com pedido de providências, no CNMP que foi ativado, nós acabamos chegando a uma possível ligação com o inquérito 4781 e não com outdoor de louvação à Lava Jato. Então, ontem nós já dizíamos que certamente a Força-Tarefa da Lava Jato
tentou derrubar o STF. E que esse inquérito que está em segredo de justiça, repito, provavelmente trata disso. Quer dizer, bastante grave, né, Tânia? É mais do que grave, Marilu. É aterrorizador. Romão, como é que você está vendo aí essa posição, né? Essa denúncia? Eu acho que olhando para o que está acontecendo hoje, né, com uma posição do presidente do Supremo Tribunal Federal muito próxima ao que, digamos assim, não é um resultado direto, mas é um resultado indireto dessa situação toda, né, de toda essa operação e dos seus impactos no mundo político, no estímulo a mobilizações de massa, né, no certo endeusamento da própria força-tarefa da Lava Jato e do juiz Sérgio Moro, né. O que nós estamos vendo agora é uma espécie de normalização dessa situação. Acho que a Tânia tem razão, né? Se aquilo que transparece no vazamento de hoje, como eu mencionei, né, uma certa divisão aí entre uma parte favorável à Lava Jato e a outra parte vítima, né? O que nós estamos vendo hoje é uma certa normalização dessas relações, numa adesão, né, do Supremo Tribunal Federal a essa versão dos fatos, né, a esse empoderamento exacerbado do Ministério Público e da 13ª Vara da primeira instância em Curitiba. E tudo isso articulado, né, digamos assim, resguardado, né, pelo Poder Executivo no país, né. Então, eu acho que é uma situação realmente aterradora, e acho que a nós nos basta apenas continuar denunciando, né, e buscar formas, buscar forças, né, seja no judiciário, seja no próprio legislativo, na sociedade civil como um todo, em instâncias internacionais, inclusive, para que a gente possa sair desse estado de coisas. Eu acho que o perigo para a democracia está muito claro. Às vezes a gente menospreza esse perigo, né? E é importante falar com o ouvinte sobre isso. A vida cotidiana mais ou menos continua, com mais desemprego para uns, com menos desemprego para outros, mas o que nós estamos vendo é realmente uma situação de um fechamento, né, das possibilidades de um Estado democrático de direito efetivo, né, de uma visão republicana do que deve ser a justiça, né, não persecutória, né, não individualizada, não destinada apenas a determinados grupos, né. Então, acho que realmente é bastante preocupante e nos cabe continuar o nosso trabalho de denúncia, de estudo, né, e de tentativa de conscientizar a população sobre o que está acontecendo. Exato. E o Deltan também, nessas denúncias vazadas aqui pela Folha de São Paulo, em parceria com o Intercept Brasil, estou lendo um trecho aqui que ele diz, né, que tentou até barrar a indicação de um ministro do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins, para a vaga aberta no STF com a morte do Teori Zavascki, né, barrando até a indicação, falando que é importante, né, que o PGR é importante que a Procuradoria-Geral da República leve ao Temer a questão do Humberto Martins, que é mencionado na OAS como recebendo propina, disse Deltan, colega. Aí a resposta é: deixa com nós, respondeu Pelela, né? Uhum. É complicado, Exato, né? né? Como se tudo na justiça brasileira girasse em torno da Operação Lava Jato. Exato. E aí, Tânia? Pois continuo com o adjetivo estarrecedor. Na realidade, a acusação é de que teria o Humberto Martins recebido propina, mas quando se vai ver, é o filho dele que atuou como advogado naquela causa, e o Humberto Martins responde, dizendo que todos os processos em que o filho atua como advogado, ele se dá por impedido, então não teria atuado como jogador, né? E, ao final, nós sabemos que o Humberto Martins está presidindo o CNJ, né? Certo. Agora vamos falar também, só para a gente também repercutir, né, as últimas declarações
do presidente Jair Bolsonaro em relação à morte, né, do Fernando Santa Cruz, né, que é pai do Felipe Santa Cruz, que é presidente da OAB, até o Marco Aurélio de Mello, do STF, diz que apenas criando mordaça, né, para fazer com que o Bolsonaro pare aí de falar essas barbaridades. Como é que vocês têm visto também essas declarações do Bolsonaro repercutindo tão intensamente? Até o Guilherme Boulos, do MTST, também está puxando uma manifestação na segunda-feira, no MASP, né? O ato Ditadura Nunca Mais. Como é que vocês estão acompanhando isso? Tânia. Pode falar, Tânia. Obrigada. Bom, em primeiro lugar, isso é de adoecer qualquer ser humano razoável. Escutar do presidente da República uma declaração desse tipo. A gente já ficou muito mal quando ele era deputado e louvou Ustra como o terror de Dilma Rousseff, a pedir o impeachment, a abertura do processo de impeachment. E agora ele repete, né, essa declaração nojenta, asquerosa, que merece todo o repúdio da sociedade brasileira. Acontece que o que me parece, na realidade, é que o Bolsonaro está com uma camiseta escrita em neon. Me impeachment já. E aí que vem a minha estranheza. Porque me parece que o presidente da República está pedindo, está rogando, está implorando por um processo de impeachment. Todas as declarações irresponsáveis, criminosas que ele presta, tanto essa como as declarações que fez em relação a Glenn, a sua família, e muitas outras. Ele vai para o barbeiro repetir uma cena de Hitler, fazer um corte de cabelo igual ao do Hitler. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado em que pese a manifestação popular e a relação popular tem que ser fortíssima, não só em relação ao Bolsonaro, mas em relação a todo esse estado de golpe que se instaurou no país há pelo menos 3 anos. Mas temos que tomar cuidado, porque me parece que o Bolsonaro está pedindo para que essa seja a reação. E aí a gente tem que entender por quê. O Mourão está bem quietinho e a gente tem que tomar muito cuidado com qualquer reação agora nesse sentido. É o que eu penso, Marilu. Tá certo. Romão? Eu acho que ele está voltando a jogar. Quando acabaram as eleições, a gente estava um pouco tentando fazer um prognóstico do que seriam esses primeiros 6, 7 meses, né? E acho que a gente acertou no sentido de dizer que o clima de campanha continuaria. Porque, em termos de apresentar resultados, né, a única coisa que ele pode apresentar, e que é algo que é um ataque à direita, né, mas, por outro lado, a grande mídia, né, ela fez uma propaganda muito grande, é a questão da reforma da Previdência. Talvez não seja por acaso que logo após a aprovação da reforma da Previdência, ele voltou à carga exatamente nesse sentido de polarizar opiniões na sociedade brasileira. A gente sabe que a ditadura militar ela é uma história muito mal contada, infelizmente, né, na sociedade brasileira. Ainda tem pessoas que entendem que a ditadura não foi tão mal assim, né, de que ela teve aspectos muito positivos, né, algo que nós não conseguimos fazer, diferentemente de países como a Argentina, como o próprio Chile, como o Uruguai, em que falar bem da ditadura militar, das ditaduras militares, é algo impensável. E aí eu não digo nem a esquerda, mas inclusive a direita política, né? É um setor muito restrito da sociedade que defende os regimes autoritários nesses países. Nós, no Brasil, infelizmente, não conseguimos fazer isso, né? Então ele recoloca o tema, né? É um tema que não estava colocado na ordem do dia, e ele, dessa forma, eu acho que é importante, ele desvia um pouco a atenção. O que cabe a nós, né, democratas, de um campo progressista, pessoas da universidade, pessoas da imprensa, enfim, do conhecimento, né, fazer? Eu acho que, de um lado, ter uma posição de reafirmação, utilizar esse momento para reafirmar valores democráticos, reafirmar o nosso repúdio à ditadura, à violência na política, né, de todas as formas. Mas, de outro lado, a gente continuar nas batalhas, que são as batalhas do cotidiano, né? Então, assim, todo o debate sobre o meio ambiente, que tem sido vilipendiado com, por exemplo, declarações contra o INPE, né?
todo o debate da reforma da Previdência, da votação em segundo turno, todo o debate no campo da educação, né? Esse projeto nefasto do ministro da Educação, chamado Futurice, né? Então, acho que nós temos que tentar jogar dos dois lados, né? Eu acho que cabe a nós fazermos a disputa política contrária exatamente a esse tipo de declaração inaceitável do presidente da República, mas, por outro lado, isso também é parte de uma estratégia, né, de chamar a atenção da mídia, chamar a atenção da sociedade para um ponto que é absolutamente relevante, eu reafirmo isso, mas que pode esconder o posicionamento político mais firme, contrário a uma série de outras ações que estão ocorrendo no campo do governo federal, nas iniciativas dos diversos ministérios. Perfeito. A gente agradece aqui ao Wagner Romão e à Tânia Mandarino. Obrigada por vocês atenderem aqui o nosso pedido de entrevista e fazer toda essa análise bastante importante. Muito obrigada, hein, Wagner e Tânia. Abraço. Abraço, até mais. Falamos aqui com o Wagner Romão, professor do Departamento de Ciência Política da Unicamp, e Tânia Mandarino, do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia.